Então, diretamente da Câmara de Vereadores do município de Nova Arrumo do Sul, começo saudando os presentes. Aqui junto à mesa, a Graziela, a contadora, a Elenita, diretora do RH, e também junto conosco a Eliane, que sempre nos auxilia. Estender então uma boa tarde. Este momento então será apresentado em forma de audiência pública a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. Então, bem diretamente, passo a palavra a uma das apresentadoras, a senhora Elenita Cansanterible. Ela é diretora dos Recursos Humanos. Então, com a palavra, senhora Elenita. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à audiência de apresentação e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. Agradecemos a presença de todos que estão aqui e os que nos acompanham ao vivo através das redes sociais. Cumprindo a legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação das metas fiscais, referente ao primeiro quadrimestre de 2024, em audiência pública com transmissão ao vivo, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Nos gráficos a seguir, temos um comparativo do primeiro quadrimestre dos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, da receita líquida total da Prefeitura, Câmara e RPPS, com o valor de R$ 13.680.840,01. Nota-se um crescimento na arrecadação de R$ 1.177.588,08, comparando os anos de 2023 e 2024. Neste gráfico, temos o comparativo da receita arrecadada com a receita prevista no primeiro quadrimestre. Um déficit de arrecadação no valor de R$ 1.435.826,75. Temos uma despesa total líquida da Prefeitura, Câmara e RPPS de R$ 10.699.929,08, comparando os anos de 2023 com 2024. Teve aumento nas despesas no valor de R$ 1.193.725,34. Quanto à transferência de recursos da União para a saúde, foi arrecadado no ano de 2024 o valor de R$ 290.718,22, um aumento na arrecadação, comparando os anos de 2023 com 2024, no valor de R$ 82.863,65. Quanto à transferência de recurso do Estado para a saúde, em 2024, arrecadou-se R$ 136.416,22, uma diminuição de R$ 3.762,71. No Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, arrecadou-se R$ 5.359.535,34, um aumento na arrecadação no valor de R$ 563.161,06.
677,83, comparando o ano de 2023 com 2024. Nesse momento, passo a palavra para a colega contadora, Graciela Tessaro, para dar continuidade à apresentação. Sobre a cota à parte do ICMS, então, o índice de retorno do ICMS do município de Nova Roma do Sul, no ano de 2024, é de 0,10. E quanto à receita do ICMS, então, temos R$ 3.824.142,85 nesse primeiro quadrimestre de 2024. Comparando 2023 com 2024, temos um aumento na arrecadação de R$ 458.770,06. Cota à parte do IPVA. Então, foi arrecadado nesse primeiro quadrimestre de 2024 R$ 595.971,05. Comparando 2023 com 2024, o primeiro quadrimestre de ambos os anos, tivemos um aumento na arrecadação de R$ 187.551,70. Transferência de recursos da União para a educação. Então, foi arrecadado agora, nesse primeiro quadrimestre, R$ 95.865,02. Comparando 2023 com 2024, a gente teve um aumento de arrecadação no valor de R$ 12.775,87. Transferência do convênio do Estado para a educação. Esse convênio é o convênio referente ao transporte escolar. É um repasse que o Estado faz em função do número de alunos. Então, em 2024, agora nesse primeiro quadrimestre, o Estado repassou o valor de R$ 96.509,91. Comparando 2023 com 2024, também teve um aumento na arrecadação, no valor de R$ 25.991,59. O Fundeb, mais o VAR. Então, com esse recurso, o município pode pagar, é obrigatório pagar os professores e os demais profissionais que atuam na educação. Então, ele é obrigado a aplicar, no mínimo, 70% com os professores do recurso Fundeb. E esse primeiro quadrimestre, o município aplicou 74,59% do valor que foi arrecadado nesse primeiro quadrimestre. E o valor, então, da receita do Fundeb ficou em R$ 1.047.374,26. Cota à parte da compensação financeira de recursos hídricos. Então, esse ano, agora em 2024, a gente arrecadou R$ 295.856,57. Comparando aqui 2023 com 2024, teve um aumento bem significativo em R$ 204.232,63. Os gastos constitucionais com a saúde. Então, foi gasto com a saúde do recurso ASPES, R$ 1.869.999,06. Foi aplicado, então, 17,24% sobre a base constitucional da Receita da Saúde. O mínimo é 15%, então, portanto, o município atingiu o mínimo, que é os 15%. Aplicou 17,24%. Os gastos constitucionais com a educação. Então, foi gasto com a educação dos recursos MDE e Fundeb R$ 2.402.590,26. Foi aplicado 22,14% sobre a base constitucional da Receita da Educação. O mínimo é aplicar 25% na educação. Nesse caso, o município não atingiu, nesse primeiro quadrimestre, os 25%. Mas ele é avaliado no ano. Então, acredito que nos próximos meses, esse percentual irá aumentar, até inclusive que vai começar com o turno integral agora com as crianças e os gastos irão aumentar. Despesa com pessoal legislativo. Quanto ao cumprimento dos limites das despesas com a folha de pagamento,
temos o limite de alerta, que ele é 5,40%, e o limite de prudência, que ele é 5,70%, e o limite máximo, que é 6%. No caso da Câmara, ela tem 1,30%, portanto, ela se encontra abaixo de todos os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, foi gasto com folha de pagamento do Legislativo agora, em 2024. Claro, ele puxa os últimos 12 meses, né? R$ 443.539,88. A despesa com o pessoal executivo. Então, nesse primeiro quadrimestre, né, foi gasto 15.282.994,50. Ele corresponde a 44,79% sobre a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Esses 15 milhões, eles se referem aos últimos 12 meses. Então, quanto ao cumprimento dos limites da despesa com pessoal, da folha de pagamento, para o Executivo, temos o limite de alerta, que é 48,60%, o limite prudencial, 51,30%, e o limite máximo, que é 54%. No caso aqui do Executivo, ele se encontra abaixo dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A disponibilidade de caixa do Executivo e Legislativo. Então, fechamos esse primeiro quadrimestre com R$ 8.507.239,99 de dinheiro em caixa e bancos, Executivo e Legislativo. A Câmara, então, teve o valor de R$ 58.933,30 no banco, e o RPPS tem o valor de R$ 26.339.838,67. Todo esse valor ele é aplicado no banco. Então, os resultados apresentados, eles permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário ela foi superada. As despesas com pessoal e a dívida consolidada em proporção à receita corrente líquida, ela se encontra dentro dos limites legais. O município instituiu e arrecadou todos os impostos de sua competência, assim definidos na legislação federal, na Constituição Federal. E o município, nesse primeiro quadrimestre, não atingiu todos os limites constitucionais estabelecidos. Então, para os gastos da saúde, o mínimo é 15%, ele atingiu, e para a educação é 25%. Esse não atingiu. Fica demonstrado, assim, então, o atingimento das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento parcial dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quanto à apresentação, era isso. Aí abrimos espaço para dúvidas, sugestões. Graziela, só uma coisa assim, eu acho que não é dúvida, é só uma questão até de reforçar e colocar as claras, aonde que nós vimos há poucos que as despesas com o legislativo, ele poderia até, numa forma de extrapolar, de alcançar os 6% da arrecadação, e a Câmara, o Poder Legislativo, ele se concentra, se comporta num limite de 1,30% da arrecadação. Poderá ser interpretado por alguns de que a Câmara não tem tanta, mas eu creio que a posição da Câmara de Vereadores, ela fica num sentimento de que a situação econômica, não só do país, do Estado, do município, se encontra com certos problemas, dificuldades, enfim. Então, eu acho que aqui é uma prova, é uma demonstração de que poupar também a gente segue. Então, aqui está demonstrado
a vontade, o intuito da Câmara de Vereadores de não, e acredito que com o Executivo não deve ser diferente. Vimos há poucos até os números da Secretaria da Educação também, que não atingia o índice obrigatório, necessário, mas, enfim, são situações que a gente se enquadra dentro no intuito de poupar, né? Eu acho que aqui está uma demonstração de que ninguém gasta, ninguém esbanja, principalmente dinheiro público. Acho que o dinheiro público ele é tão fiscalizado que qualquer um pode acompanhar. Então, é só uma colocação e dizer que a gente em nenhum momento abusa nos gastos, nas condições. Era só uma colocação. Eu não sei se tem mais, acho que se tivesse mais alguém. Senão, se tem mais alguma dúvida, alguma colocação. Então, nós, nesse momento, encerramos, então, essa parte da audiência pública. Eu acho que aqui foram esclarecidos os números verídicos e essas planilhas, elas se encontram à disposição de cada morador, de cada munícipe. Se precisar fazer um acompanhamento, pode acompanhar no próprio site. Fica aqui, então, o agradecimento da Casa, do Legislativo, com esse pessoal que sempre se preocupa em apresentar esses números tão reais. Então, acho que aqui fica uma demonstração de que o trabalho está sendo feito de uma seriedade muito grande. E é dessa forma que o município e o Poder Executivo e Legislativo ele segue adiante. Da minha parte, eu acho que era isto. Agradeço a presença da Graziela e da Helenita e de todos. Então, acredito que podemos declarar encerrado esse momento da audiência, onde foi apresentado as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. Obrigado, boa tarde.